Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, nesse vídeo aqui eu quero responder a algumas questões que me fazem, que são muito parecidas e que dá pra a gente fechar em duas perguntinhas, tá? Que geralmente ou me fazem no inbox do Facebook, ou no Twitter, ou mesmo até no chat das lives que faço aqui no canal, tá? Que fecham-se então em duas perguntinhas, tá? Que dá pra gente unificar aí e responder de uma maneira objetiva. Geralmente essas perguntas são as seguintes: Daniel, quais filósofos eu devo começar a estudar filosofia? Ou se não, qual filosofia eu devo me debruçar primeiro? Tá? É sempre quase essas duas perguntinhas aí. Tá? Então, nesse vídeo aqui, eu quero propor uma investigação filosófica com vocês. Eu quero propor, então, uma reflexão diante dessas duas perguntinhas que me fazem bastante aqui no canal. Tá? E para começar a responder essa pergunta, eu quero fazer uma primeira pergunta para você, tá? Principalmente para você que me faz esses questionamentos, ou até mesmo para você que já estuda diversas correntes filosóficas e etc., e que geralmente se deixa, né, levar aí e não se faz a pergunta que eu quero fazer aqui para todos que estão ouvindo esse vídeo, que é a seguinte pergunta: quem você quer ser? Quem você quer ser? Veja que quando eu pergunto quem você quer ser, eu não estou perguntando o que você quer fazer da sua vida hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui um mês, ou daqui 2 meses. Veja que eu não estou perguntando qual profissão você quer exercer. Eu estou perguntando algo muito maior. Eu estou perguntando quem você quer ser. Eu não estou perguntando um aspecto da sua vida, tá? Porque se eu estivesse perguntando um aspecto, você poderia me responder que quer ser um engenheiro, tá? Mas, ao mesmo tempo que você quer ser um engenheiro, pode ser que na realidade você exerça alguma outra profissão. Ou pode ser que você chegue a ser um engenheiro, mas que com as coisas da vida, uma outra hora você seja um empresário, você é um engenheiro que depois abre uma empresa, ou que depois acaba acontecendo de você quebrar essa empresa e acaba virando um vendedor de picolés, tá? São situações esdrúxulas, mas que podem acontecer na ordem do real. Quer dizer, você acaba acontecendo de ter diversas profissões, mas mesmo que você tenha esses diversos aspectos, você ainda continua sendo uma pessoa. Então a pergunta que eu faço é: quem você quer ser? Qual pessoa real você quer ser? Se você se chama João, qual João você quer ser? Tá? Qual história que terá o João? Tá? Quem que o João será diante da realidade? Tá? Porque quando eu faço essa questão, você precisa, né, ter um exame de autoconsciência. Tá? Se você ainda não tomou a consciência de si, que eu vou explicar o que é, você precisa ter um exame de autoconsciência. Mesmo que você deseje algumas coisas que são desejos subjetivos, que às vezes você tem muitos vícios, desejos, paixões e vontades que são subjetivas e que nada explicam a sua ordem, tá? Dentro da ordem do ser. Não explica a sua presença dentro de um todo que é a realidade. E que, por definição, uma parte nunca será maior que o todo. Então você está em meio a esse todo e você precisa encontrar-se nesse todo aí. Quer dizer, você precisa achar você mesmo nesse negócio, você precisa ter o seu lugar em meio ao todo, que é o todo real. Então essa pergunta é essencial. Quem você quer ser? Quem eu quero ser enquanto uma pessoa real? Tá? Quem eu quero procurar em meio a esse todo sendo uma pessoa real? Tá? Então por que nós não perguntamos, não questionamos alguns aspectos apenas da nossa vida e sim o todo? Porque, como estou falando, independente da profissão que você vai ter ou que você vai fazer amanhã, você ainda é uma pessoa real. E uma pessoa real terá todos esses aspectos sim, mas ela irá transcendê-los na ordem do real. Tá? Então essa pergunta te aproxima e te dá uma abertura muito maior ao todo que é a realidade do que se você ficar apenas questionando aspectos aqui e acolá e não tomar então a posse da sua consciência diante de universais que nós temos na ordem do real, tá? Por quê? Antes de discutirmos essa questão da consciência, de você realmente pensar você consigo mesmo, digo de novo, pensar você consigo mesmo, nós precisamos saber o que nós somos. Nós somos seres humanos, tá?
E do que nós somos formados? Ora, nós temos matéria, nós somos formados de matéria e de uma forma, tá? A forma, a saber, é uma forma universal. Por quê? Porque eu, Daniel, sou um gordinho, careca, de uma certa estatura, sou, né, negro e tenho características, algumas características. Você, João, pode ser uma pessoa magrela, você é um magrelo, você é alto, você é branquelo, tá? E tem outras características. Nós temos a Maria é uma loira, estatura pequena, tá? Bonita pra caramba. Nós também temos a Ângela. A Ângela, uma gordinha, também muito bonita. O cabelo dela é de um jeito, o cabelo da Maria de outro jeito. Então, como nós temos essa pluralidade na ordem do real, existe uma coisa que nos dá a mesma forma de um ser humano, que é a nossa humanidade. Nós partilhamos da mesmíssima humanidade, mesmo tendo diversas características materiais, tá? Então nós temos uma forma, né? Nós podemos chamar tanto de matéria e forma como de corpo e alma. Nós temos um corpo que está totalmente interligado à nossa alma, que nos dá a forma de ser humano, tá? E isso acontece em todo o reino animal, né? Como dizia Aristóteles, nós somos animais racionais e nós temos os animais brutos, tá? Mas acontece o mesmíssimo processo, quer dizer, nós temos, por exemplo, os cachorros. Nós temos diversos tipos de cachorros. Nós temos o cachorrinho vira-lata, nós temos os pugs, nós temos aquele cachorro de língua azul. Eu não sou um grande conhecedor de cachorros, evidentemente, mas os cachorros eles têm diversas características, diversas maneiras. Né? Nós temos diversas raças dentro aí dessa categoria, mas eles compartilham de uma mesmíssima forma. Eles compartilham o que? Da forma canina. Eles têm características que são únicas, tá? E que nós conseguimos então abstrair dessa forma universal e nós sabemos que ele é exatamente um cachorro. Nós sabemos que essa coisa, esse objeto na realidade, ele é porque ele compartilha de uma forma que lhe dá então a matéria. Quer dizer, nós temos tanto um vira-lata como um pug, nós sabemos que eles compartilham da mesma caninidade, digamos assim. Acontece a mesma coisa com os gatinhos, né? Nós temos os siameses, nós temos os gatinhos vira-latas, mas eles compartilham de uma mesma forma felina, digamos assim. Então, quer dizer, o que é importante, então? Importante é sabermos que, a partir desse argumento, dessa consistência lógica de que existem universais, nós, através da nossa capacidade de fazer abstrações, porque nós somos animais racionais, nós temos acesso às coisas em si do mundo real. Tá? Mas, se continuarmos esse argumento dentro de uma consistência lógica, nós devemos pensar o seguinte: ora, se nós temos uma forma única e nós somos animais racionais, isso quer dizer que a nossa forma universal, a nossa forma de ser humano, a nossa humanidade, gera todas as formas do mundo? Não. Por lógica, não. Porque se nós precisamos de uma forma universal para todos os animais viventes, para todas as raças, para todas as espécies, por lógica nós precisamos de algo que gere essas formas, tá? Porque nós não somos capazes de esgotar a verdade dos objetos em si que nós temos acesso. Logo, nós precisamos sempre de algum agente exterior que atualize as formas e suas potências. Quer dizer, eu não terei como desenvolver possibilidades de ser um cachorro porque eu não compartilho da mesma forma do cachorro. Eu tenho uma forma humana. E quem me dá essa forma humana? Ora, então, se seguirmos esse argumento lógico, nós pensaremos que o seguinte: algo sempre será a causa de algo. Então, quer dizer, eu preciso de um algo para gerar um algo. E se nós ficarmos nesse argumento, nessa consistência lógica, nós ficaremos nessa pergunta ad infinitum. Algo gerou algo, que gerou algo, que gerou algo, que gerou algo. Para não cairmos no absurdo, nós, então, chegamos num certo momento que tudo aquilo que é gerado requer, então, um causador, quer dizer, requer um criador, alguém que faz
e que não depende de ninguém que o crie, de nada no universo, de nada nas coisas que o crie. Por quê? Porque ele é o ato puro por si só, ele é o ser por si, tá? Então, esse ser, ele é estático. Esse ser, de alguma maneira, ele nos dá todas as coisas da ordem do ser, da ordem do real, tá? Mas você pode questionar, ora, se nós temos um ato puro, um ente por si, o que gerou esse ente por si? Então nós, de novo, nós cairíamos nessa mesma consistência lógica, nós ficaríamos ad infinitum. Por isso que, para não cairmos no absurdo, nós chegaremos novamente a um ente que ainda é um ente por si e que não necessita de possibilidade, ou que nós chamamos de potência, porque ele é o ato puro por si só e dele derivam todas as coisas. Ora, por ser um argumento racional e uma consistência lógica, né, nós partimos aí de um ínfimo efeito na realidade para chegarmos então a uma substância simples que é ente puro ou nós podemos chamar de ser puro ou ser por si, né? E esse ser é Deus, tá certo? Não há uma outra explicação, podemos chamá-lo de Deus, tá? E dele derivam todas as coisas. Nós podemos partir do ínfimo efeito. Eu não preciso saber quando começou o mundo ou quando começou o universo. Eu posso estudar as causas pelos seus efeitos, né? É lógico, seguindo essa consistência dialética e lógica até chegar então a Deus, tá? Ora, se nós somos criaturas que foram causadas por essa inteligência suprema e nós temos uma forma que nos unifica, a forma humana, e dessa forma ela foi criada através dessa supra-inteligência, desse ente por si, logo nós temos acesso às coisas que ele criou, porque todas as formas vêm dele. Então, se nós temos a capacidade de fazer abstrações, nós temos a capacidade, então, de termos acesso às coisas em si, tá certo? Logo, quando eu faço essa pergunta, quem você quer ser? Você tem que se achar uma pessoa real, dentro da ordem do ser. Lógico que eu estou te pedindo para o quê, então? Para que você tenha uma abertura para a realidade, para toda a realidade, para todas as formas de ser, tá certo? Então, antes de fazer esse exercício de se autoconhecer, de fazer a biografia da sua vida, de saber quem você é e quem você quer ser, não é possível que você adentre a tantas correntes filosóficas sem se perder lá dentro e não conseguir se encontrar na ordem do real. Porque, como nós sabemos, diversas filosofias tentaram escapar dessa ordem do real para tentar reformular a realidade conforme as suas vontades subjetivas, tá? E muitas vezes caíram até nos efeitos da paralaxe cognitiva, quer dizer, o sujeito ele pensava uma coisa na sua filosofia, só que na sua própria vida ele já não seguia nem aquilo que ele pensou. Quer dizer, o sistema filosófico que ele montou não tem nada a ver com a própria vida que ele levava. Isso aconteceu, por exemplo, com Karl Marx, na verdade. Quer dizer, Karl Marx ele sistematizou todo o materialismo dialético histórico, que tinha a solução para o mundo, quando na verdade ele deixou seus próprios filhos morrendo de fome. Ou quando na verdade ele também tinha toda essa capacidade, ele tinha toda essa forma de ser humano, por ser um ser humano, ele compartilhava da mesma forma que independe de matéria e razão para essa forma existir. Como que ele não pensou nisso? Então, quer dizer, a filosofia, o sistema filosófico que ele montou não tinha como nem explicar o ser Karl Marx enquanto ser humano. Quer dizer, são erros brutais que aconteceram na filosofia, tá certo? Então, quer dizer, para não cairmos nisso, nesse perigo, nessas armadilhas da filosofia, de todas as correntes que fizeram com que nós estivéssemos vivendo essa situação que nós estamos vivendo agora, é necessário que você escape disso, mas de uma maneira ordenada e correta. Como? Encontrando-se em meio ao todo, tá? Tendo essa consciência de si. O que é a consciência de si? Diante desses argumentos lógicos, dessa consistência lógica, a consciência de si é a consciência que Deus tem de nós. Como dizia o filósofo francês Louis Lavelle. Deus se apresenta a nós como luz, e a nossa consciência como a iluminação da nossa razão. Tá? Nós só conseguimos ter a consciência de si quando nós conseguimos acessar a consciência que Deus tem de nós. Tá?
e aí nós nos encontramos, e desse encontro consigo mesmo você tem então como conhecer as coisas em si no mundo real de maneira objetiva, tá? Porque nós estamos interligados a essa inteligência suprema de qualquer maneira, a essa ordem suprema, tá? Por definições e argumentos lógicos, tá? Nós não escapamos disso. Por isso que a filosofia cristã, a filosofia medieval, essa influência enorme de São Tomás de Aquino, dizia que nós vivemos, nós somos e nós existimos, nós somos e nos movemos devido ao amor de Deus, devido à inteligência suprema, tá? No amor nós somos, no amor divino nós somos, nós existimos e nos movemos. Nós somos porque nós participamos de toda a ordem do ser. Nós só conseguimos ser dentro dessa ordem de ser, e esse ser é um ser por si só. Nós existimos porque nós tomamos a consciência de si através dessa mesma ordem do ser, que de uma maneira lógica nós chegaremos a Deus, tá? E nós nos movemos porque, a saber, nós precisamos sempre de um agente externo, tá certo? Por exemplo, se eu quiser mover uma pedra que está próxima de mim, se eu quiser mover uma pedra aqui no interior de São Paulo e você mover uma pedra aí na Grande São Paulo, nós podemos utilizar de objetos parecidos. Por exemplo, eu posso utilizar um pedaço de pau e você um pedaço de ferro. Nós utilizaremos um mesmo movimento que é essencialmente ordenado, tá? Eu movo uma pedra aqui com meu pedaço de pau e você com seu pedaço de ferro. Mas o que moveu a pedra? Ora, o objeto que eu peguei, que pode ser parecido, um ferro, um pedaço de madeira e etc. E o que moveu esse objeto que moveu a pedra? Ora, você vai responder, a minha mão. E o que moveu a sua mão? Você vai responder, ora, o meu braço moveu a minha mão. O que moveu o seu braço? Ora, o meu músculo. E quem que deu a ordem para os seus músculos? Ora, você vai dizer, o meu cérebro. Ora, mas o cérebro por si? Não. Por quê? Porque eu sou um animal racional, eu tenho uma razão. Ora, se eu consigo fazer um mesmo movimento essencialmente ordenado aqui e você consegue fazer aí, quer dizer que nós partilhamos de uma mesma forma de ser humano que nos dá esse movimento. Nós temos a mesmíssima capacidade de nos movermos de uma maneira essencialmente ordenada ou acidentalmente ordenada. Ora, se nós temos essa forma de nos movermos de uma maneira essencialmente ordenada, o que nos deu essa forma? Então nós partimos para o mesmo argumento, a mesma consistência lógica desse argumento do movimento, até chegarmos então a um ente que é puro por si, ao ato puro, que dele não derivam então potências. Ele é a potência suprema, ele é a atualidade suprema, ele é por si só. Ele não depende de mutação, quer dizer, ele é imutável, ele é uno. Esse ser é Deus. Então nós, nesse sentido, no amor divino, nós somos, nós existimos e nos movemos, tá? Então, diante dessa consistência lógica, somente assim nós temos acesso às coisas em si, de como a realidade impõe a nós. Quer dizer, nós não nos impomos à realidade, ao contrário, nós participamos dessa ordem do real, nós somos uma ínfima participação na ordem do ser. Porque diante desses argumentos, mesmo que eu não estivesse vivo, que o Daniel não existisse aqui em matéria e razão, você compartilharia da mesma humanidade que os outros seres humanos. Da mesma maneira que se nenhum ser humano estivesse vivo, o primeiro ser humano que aparecesse no mundo compartilharia da mesma forma de ser humano. Assim como se nenhum ser humano existisse no mundo, 2 mais 2 seriam 4. O primeiro ser humano que adentrasse no mundo, por exemplo, aqui e agora, um dia ele iria descobrir que 2 mais 2 são 4. Porque existem coisas que são essencialmente ordenadas. E se existem coisas que são essencialmente ordenadas, existe algo que as ordena. E nós cairíamos então na mesma consistência lógica, chegando a Deus, tá? Então não há outra maneira de você tomar consciência de si e consciência do real, tá? Se você não adentrar então nos argumentos racionais e não encontrar-se a si mesmo. E é lógico que diante disso você terá então conflitos, desilusões, decepções, sofrimentos, tristezas, vitórias, derrotas, alegrias, etc, decepções e etc, etc, etc dentro da sua vida, tá? E muitas vezes essas coisas que acontecem na nossa vida fazem com que
a gente se encontre de alguma maneira, quer dizer, aquilo que vai dar o sentido da sua vida diante de tantas experiências que você teve na realidade. Mas para isso você precisa encarar-se a si mesmo, tá? Então quer dizer, aquela coisa que você não necessita de construir um sentido, mas você o encontra na realidade. É uma coisa que o Viktor Frankl fala muito, né? Viktor Frankl foi parar nos campos de concentrações nazistas, tá? E ele relata que nesse campo de concentrações que ele foi parar, ele viu a parte mais bonita da humanidade lá. Ele viu coisas ordenadas, ele viu a caridade, ele viu o amor, ele viu a cooperação, ele viu a ajuda mútua. Ele viu que as pessoas elas não definharam, né, diante daquilo, quer dizer, de alguma maneira a vida continuava ali dentro. Ele viu que ali dentro havia um aspecto de normalidade, apesar de tanto genocídio, tanto sofrimento e tanta dor. Ele viu que os seres humanos, de qualquer maneira, os judeus que ali estavam, né, elas prosseguiam de alguma maneira. A mesma coisa aconteceu com alguns relatos, né, da grande fome de Mao Tse Tung, as experiências que contaram dentro dos gulags soviéticos e etc. Todas essas desgraças da humanidade depois que o ser humano achou que poderia ser ele o dono da realidade, né? Todas essas coisas que aconteceram. E nós vemos os relatos de diversos lugares diferentes que aconteceram essas desgraças e nós vemos que as pessoas se ajudaram, as pessoas continuaram, as pessoas foram caridosas. De onde vem esse aspecto de normalidade na realidade dentro de esses aspectos apenas que são terríveis, mas são aspectos. Eles não dão o fim em si mesmo na realidade. Então, quer dizer, como que essas pessoas continuaram? Então, em meio a tudo isso, elas encontraram um sentido para a vida delas ali. E é isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos fazer. Quer dizer, nós devemos encontrar o sentido na realidade e não construí-lo de maneira subjetiva. Somente assim nós conseguimos, então, tomar posse da nossa consciência e avançar nas camadas da nossa personalidade. Tá certo, gente? Então, para responder essa pergunta, agora adentrando um pouco... Daniel, quais filósofos eu estudo e etc. Antes, se você está começando, recomendo que você treine a sua imaginação para o real. Tá? Isso o professor Olavo de Carvalho é um mestre em como dar essas dicas, né? Tem vídeos dele no YouTube, sempre recomendo para fazer um curso online de filosofia do professor Olavo, mas ele tem vídeos no YouTube como Educação e Autoeducação, as 12 camadas da personalidade, dentre tantos outros vídeos, tá? Que podem te dar um norte de como fazer isso, quer dizer, você ler, adquirir alta cultura, ler romances, poesias, literatura, quer dizer, expandir a sua imaginação para o real. Se você tem diversas convivências, diversas coisas que aconteceram na sua vida, você pode aproximar a sua imaginação através de leituras dos romances que podem chegar perto da sua vivência real, tá? Da literatura, quer dizer, Dostoiévski, Tolstói, T.S. Eliot, Chesterton, Shakespeare, outros diversos autores, tá, que podem ajudá-lo. Por exemplo, você pode ordenar a sua vida de estudos lendo o padre Antonin Sertianges, né, A Vida Intelectual, é um clássico, o Como Ler Livros, Introdução ao Pensamento de Aristóteles, com o Mortimer J. Adler, é um grande precursor também desse ordenamento dos estudos, da consciência, né? Aí entra filósofos como o filósofo francês Louis Lavelle, né? O filósofo espanhol Ortega y Gasset. Quer dizer, você tem diversos filósofos que vão te dar um ordenamento muito bom de como você vai se encontrar em meio a esse todo. Quer dizer, como dizia Platão, nós vivemos entre o uno e o múltiplo, né? na metaxi, né? Como dizia Platão, e depois quem reviveu esse termo foi o próprio Eric Voegelin, que também teve que sair correndo da Gestapo, né? A Gestapo estava entrando na porta da frente, o Eric Voegelin fugindo pela porta de trás, né? E mesmo assim ele via um grande sentido na realidade de ser humano e compartilhar da mesma humanidade que todo o restante. Tá certo, gente? Então nós conseguimos fazer isso, nós temos acesso às coisas em si na realidade, diante dessa consistência lógica. Mas antes de fazermos essa pergunta, quem nós queremos ser, quem nós somos de verdade, do que nós participamos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é a nossa causa, quais são as nossas causas. Antes disso, tá, nós podemos cair em armadilhas, né, e cair, tá, assim, resumidamente, naquilo que nós tanto combatemos, chamado mentalidade revolucionária. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, podem deixar comentários aí.
pode dizer algumas coisas que vocês passaram até chegar nessa vida intelectual, tá? Vai ser muito bacana compartilhar isso com vocês. Agradeço imensamente as perguntas que vocês me fazem. E é isso aí. Vamos prosseguindo então. Até o próximo vídeo.